Olá, boa noite a todos. Todos ouvem bem aí? Muito bem, Letícia, está ouvindo bem? Bom, pessoal, boa noite a todos. Evandro entrou aí também. Todos ouvindo bem? Tranquilos aí? Bom, pessoal, boa noite a todos. Queridos amigos aí acompanhando. Legal, Letícia, obrigado. Bom, começando a nossa série de lives aqui pelo Instagram, eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão aí. Obrigado, Evandro. Obrigado, Letícia. Falando um pouco a respeito das dúvidas mais frequentes que nós temos na prótese sobre implante. Vamos esperar o pessoal entrando aí. É um tema que faz parte da nossa rotina do consultório e faz parte também da nossa rotina como professor. Então eu acho muito legal que a gente tenha essa vida corrida, né, de consultório e de curso. E Sigmi está aí, valeu Sigmi. Então o que acontece é que a gente acaba convivendo muito com isso. A gente tem muitas dessas dúvidas no nosso dia a dia clínico. E a gente também tem a gente percebe muito que os nossos alunos têm essas dúvidas em relação à prótese sobre implante. Então a gente já fez aí um questionário ali no Stories hoje, né? E a maioria das pessoas acabou respondendo que a maior dúvida é em relação ao tipo de conexão utilizado nos implantes. A gente vai discutir um pouco a respeito disso daqui também. Isso também nos motiva a trabalhar bastante, pensando em produzir muito material didático, para que a gente possa ser o mais claro possível em relação a esse que realmente é um tema bem complexo. É um tema que eu percebo que para mim, que já trabalho com prótese sobre implante há muito tempo, é um constante aprendizado, todo dia é um aprendizado, para que a gente possa acompanhar a evolução da implantodontia, da prótese sobre implante. A boa notícia é que o que a gente percebe, uma tendência do mercado que a gente percebe ultimamente, é que as empresas parece que entenderam que a prótese sobre implante precisa ser mais simples, precisa ser mais fácil, mais direta. Então o que a gente percebe é as empresas lançando sistemas de prótese sobre implantes cada vez mais simplificados, né? Uma quantidade menor de conexões protéticas para chaves, uma quantidade menor de pilares, uma quantidade menor de diâmetros, de medidas diferentes, para que a prótese sobre implante realmente seja algo mais simples e que dê menos trabalho para a resolução clínica dos casos. Então, mas ainda assim é uma luta diária para que a gente possa acompanhar todas as empresas lançando a cada congresso que a gente vê mais sistemas e para que a gente possa entender como tudo isso funciona, né? Então, a ideia que nós temos aqui, a ideia que nós temos também nas nossas aulas, né? E agora nós temos a novidade, né? As aulas no meu canal do YouTube. Se você ainda não conhece, por favor, aí quiser conhecer um conteúdo bem legal. Toda segunda-feira a gente tem uma aula nova, um vídeo novo no canal do YouTube, Daniel Hiramatos. Vai lá no YouTube e se inscreve no canal. Eu agradeço muito, vai ser muito legal se você quiser ver e rever aulas, principalmente, que nós vamos começar agora sobre o conteúdo de prótese sobre implante. Por quê? Porque nós entendemos que é uma dor muito grande que o nosso aluno tem em relação às dúvidas da prótese sobre implante. E mesmo quando eu dou essas aulas, muitos alunos depois, durante o curso de especialização que eu tenho, eles me pedem, né, professor, a gente precisaria revisar essas aulas de prótese sobre implante, porque é muita coisa, a gente acabou esquecendo, porque se você realmente não praticar na clínica, você acaba esquecendo. Então o objetivo do canal do YouTube é falar sobre prótese sobre implante, ter várias aulas com muita qualidade em relação ao tema prótese sobre implante, para que você possa ver e rever quantas vezes você quiser e sugerir novas aulas, sugerir novos temas. Isso vai ser muito legal para produzir tudo isso para você e conseguir ajudar as pessoas nesse tema que é muito que eu vejo que gera muita dificuldade para o clínico. Tá legal? Falando um pouco a respeito, se você está entrando agora,
use essa setinha que tem aí para indicar, para compartilhar esse conteúdo com os seus amigos, para que a gente possa fazer esse conteúdo chegar ao maior número possível de pessoas, tá legal? Obrigado a todos que estão aí. Falando sobre o tema, as dúvidas mais frequentes na prótese sobre implantes, temos ali pilares, a utilização de pilares, quando eu uso, quando eu não uso, que tipo de pilar que eu uso, quais são os tipos de conexões protéticas que nós temos hoje, principalmente as conexões de hexágono externo, hexágono interno, conexões cônicas. Outra questão que a gente sempre vê que os nossos alunos se preocupam muito, né? Eles sofrem muito. Professor, espanou um parafuso na prótese, fui desparafusar uma prótese fixa, o parafuso estava espanado, como é que eu vou fazer, como é que eu faço para soltar esse parafuso? Ou eu soltei a prótese, mas quando eu vi, num dos implantes tem um parafuso quebrado lá dentro, como é que eu vou resgatar esse parafuso, como é que eu vou tirar esse parafuso dali sem danificar o implante, né? Outras questões importantes que a gente vê em implantes inclinados, cada vez mais a gente percebe o protesista sofrendo muito para conseguir resolver uma reabilitação protética sobre implantes mal posicionados, sobre implantes, sobretudo implantes que estão inclinados. Resolver inclinações de implantes é algo que a gente resolve no dia a dia do consultório, que resolve aqui no curso, mas que também é algo bem complicado, é um sofrimento muito grande para os protesistas. Tá legal? Planejamento dos protocolos também, a gente percebe essas clínicas, essas franquias fazendo protocolos cada dia com mais frequência. Então, e eu percebo o quanto o meu aluno, quando ele consegue um emprego numa clínica dessas, né, que faz muita prótese sobre implantes, sobretudo muito protocolo, e ele chega numa fase do protocolo que ele não consegue sair de lá, porque eu percebo que muitos dos erros acontecem, eles aparecem na prótese sobre implante, mas eles sobretudo se originam numa etapa anterior, que é a etapa da cirurgia. Então, muitas vezes a gente discute sobre problemas da prótese sobre implante, mas a gente esquece que esses problemas que a gente normalmente precisa resolver na prótese sobre implante, eles têm uma origem na cirurgia, no planejamento da cirurgia. Então, a partir daí é que deve se focar toda a sua postura em relação à implantodontia, porque eu entendo que é muito difícil você separar os dois temas, você separar a prótese sobre implante da cirurgia. Eu entendo que a reabilitação ela é um procedimento cirúrgico protético e que é muito difícil você... Aí, Guilherme. Obrigado, Guilherme. O Guilherme entrou aí. É muito difícil você pensar numa reabilitação com implantes do seu paciente, sem que você pense num procedimento que ele é cirúrgico e protético. A prótese, e eu canso de dizer isso nas aulas, ela precisa trabalhar, ela precisa atuar antes, durante e depois da cirurgia. Nós vemos agora com essa grande divulgação dos procedimentos de preservação alveolar, nós vemos o quanto é importante que a prótese atue no momento da cirurgia. É muito difícil a gente trabalhar com a prótese sobre implante como a gente trabalhava um tempo atrás, né? Onde o meu paciente podia fazer implante com um profissional lá do lado da com o implante, um dente que acabou de ser extraído, a implantodontia é alvéolo fresco, né? Como é que você consegue pensar numa técnica dessa sem que você faça um provisório imediato, sem que você trabalhe o perfil de emergência no momento da cirurgia, sem que você faça um cicatrizador personalizado? Então, tudo são questões um dos exemplos que mostram o quão importante é você fazer a integração da prótese da cirurgia, não só depois
que a cirurgia está pronta, mas sim desde o planejamento. Uma outra questão importante que pouco se comenta, né, é que muitos desses erros que acontecem na prótese sobre implante e que causam esses problemas que o protesista precisa enfrentar na hora de reabilitar o paciente são gerados por um simples costume que o cirurgião tem de não utilizar o guia cirúrgico, de não se fazer um planejamento da prótese primeiramente antes de se fazer a cirurgia. Então, a gente observa que muitos dos problemas que o protesista tem poderiam ter sido evitados se o cirurgião tivesse tomado um cuidado que é muito simples, de ter feito um planejamento protético antes e fazer uma cirurgia pensada na prótese, utilizando o guia cirúrgico. Isso resolveria grande parte dos problemas. É mais ou menos como você ficar querendo discutir qual é o melhor material para consertar a trinca da sua casa, sendo que você não pensou em como você deve fazer o alicerce da sua casa para evitar que essas trincas aconteçam. Tá? A prótese sobre implante, às vezes, ela tenta resolver problemas que não são da prótese, que são originados na cirurgia e que deveriam ter sido pensados no momento da cirurgia. Por isso que eu sendo protesista de formação, minha formação é toda como na prótese, eu faço cirurgia. Não faço nenhuma cirurgia complexa, faço cirurgias de implantes, mas sempre baseados no posicionamento da prótese. O objetivo, é importante que se entenda que o objetivo da cirurgia é viabilizar a prótese. A cirurgia deve ser feita tendo a prótese como finalidade. Por isso que a prótese deve ser planejada antes da cirurgia. E a cirurgia deve ser executada em função da prótese. Então, por isso que essa integração ela é necessária. Por isso que no nosso curso de especialização nós temos a cirurgia integrada ao nosso curso. Nós fazemos cirurgia de implante diariamente no nosso curso, para que justamente, porque eu acho muito importante para que o nosso aluno, o nosso futuro especialista em prótese, entenda a importância da cirurgia para que o resultado protético seja o melhor possível, certo? Então, falando aqui das dúvidas, né, que o pessoal tem mandado aqui, né, tipos de conexão protética, né, que também causam muitas perguntas, geram muitas perguntas, muitas dúvidas. Se vocês quiserem enviando as perguntas aqui, ó, o pessoal já está mandando perguntas aqui. Legal. Aula todo dia e à noite também. Pessoal, para quem não sabe, eu tenho um curso de especialização em prótese na São Leopoldo Mandic, em São Paulo e em Campinas. Hoje, inclusive, eu estou aqui em Campinas. E no curso a gente aborda muitos desses temas, a prótese sobre implante, a prótese convencional, os laminados cerâmicos, e a prótese sobre implante é uma das áreas que eu particularmente mais gosto. Eu ministro essa matéria dentro do curso e é uma das áreas que eu mais vejo que faz a diferença na carreira dos nossos alunos, tá? Então, o objetivo de todas as nossas aulas é pensando em sanar as principais dificuldades que os nossos alunos têm. Então, obrigado, Wilson. Então, por isso que nós vamos fazer várias lives toda terça-feira, aliás, toda quinta-feira live, e toda segunda-feira uma aula nova de prótese sobre implante no canal, tá bom? Então, falando sobre os tipos de conexão, que foi aqui a dúvida que as pessoas mais comentaram, que existem em relação à prótese sobre implante. Nós temos basicamente 3 tipos de conexão, e quando a gente trabalha na clínica, você que faz prótese sobre implante sabe que o grande desafio é que aquele paciente que já vem reabilitado, já vem com implantes colocados, e você não tem a menor ideia de que implante seja esse. O seu paciente também não sabe que implante é. Ele fala que ele não lembra mais, ele não conhece mais o cirurgião que fez, ele não tem mais contato com o cirurgião que fez o implante, ele não lembra, ele não tem nenhuma informação sobre o implante que foi colocado.
Então, o primeiro grande conexão que esse implante apresenta e qual é a marca comercial desse implante. E a partir daí, você vai correr atrás dos componentes que você precisa para fazer toda a sequência de moldagem, escaneamento e as provas, enfim, a reabilitação protética desse caso. Tá? Era muito mais fácil a implantodontia no começo, né? Onde você trabalhava prioritariamente, na maioria dos casos, você trabalhava com implante de hexágono externo. O implante de hexágono externo é a conexão mais utilizada até hoje, e até hoje o tipo de conexão mais utilizada é a conexão de hexágono externo. E quando você, clinicamente, quando você encontra um implante de hexágono externo, é um alívio, porque as conexões de hexágono externo são as mais comuns. Normalmente todas as empresas ainda têm na sua linha as conexões externas, então você sabe que quando você encontra um implante de conexão externa, você vai ter facilidade para conseguir os componentes, porque praticamente todas as empresas que atuam hoje no Brasil têm na sua linha componentes de hexágono externos que vão ser compatíveis com esse hexágono externo de plataforma regular, né, a plataforma 4.1. Então, essa é a conexão mais antiga utilizada e hoje a conexão que teoricamente seria uma conexão padrão, que é mais fácil de ser reabilitada. Depois a gente teve evolução para as conexões internas, onde esse hexágono, a conexão que era externa, passou para dentro da plataforma do implante. E aí eu diria para vocês que a conexão interna é talvez a mais difícil para que você possa encontrar os componentes. Por isso que quando o paciente chega para a gente tratar, quando a gente olha a radiografia, você bate o olho, é muito fácil reconhecer o implante de hexágono externo, é muito fácil reconhecer um implante de conexão cônica, mas quando você tem alguma dúvida, provavelmente, radiograficamente, quando você observa, é porque é um implante de conexão interna. E o implante de conexão interna, sem dúvida, é o mais difícil de você conseguir encontrar os componentes, porque praticamente cada implante tem um desenho dessa conexão interna. E aí sim é que você tem grandes dificuldades de encontrar os componentes para os implantes de conexão interna. E aí você vai precisar ter uma série de procedimentos, e a gente tem uma aula já gravada dessa no YouTube, que deve entrar nas próximas semanas, onde a gente vai falar sobre como você vai identificar um implante depois que ele já foi instalado na boca do seu paciente. Tem várias possibilidades que você pode utilizar. Existem kits muito interessantes, tem um kit da EFF muito interessante, que é um kit que vai te ajudar, kit de indexação de implante, que vai te ajudar a identificar qual é o tipo de conexão que aquele seu paciente apresenta. Você tem uma série de transferentes, né? Eles são categorizados em transferentes de hexágono externo, hexágono interno, cônicos e papilares. E aí você tem a possibilidade de selecionar, primeiro identificar qual é o tipo de conexão, né? Se ele é externo, se ele é interno, se ele é cônico. E a partir daí você vai pegar as caixinhas e vai provando, né, vários transferentes de várias medidas até que um deles encaixe. Quando encaixar, você faz uma radiografia e aí você consegue identificar qual é esse implante. Tá? Uma outra técnica para que você identifique um implante, uma vez que ele já está instalado na boca, é você fazer uma moldagem da parte interna do implante, das roscas desse implante, uma moldagem com um silicone de adição. A gente tem também esse vídeo numa das aulas que eu já gravei para o YouTube. E aí, a partir daí, você consegue ter as medidas dessa rosca interna, da conexão interna, e a partir daí, algum fabricante pode te ajudar, entendeu? A Implacil tem esse serviço, a EFF mesmo tem esse serviço, onde você pode mandar para eles a moldagem da cabeça do implante e do que você conseguir moldar das roscas internas do implante, e aí essas empresas vão conseguir te ajudar a identificar
ou que seja por eliminação. Algumas vezes as empresas vão falar para você assim, olha, Daniel, pode ser ou essa marca. Aí você compra alguns componentes dessas marcas possíveis e testa e você consegue identificar, tá certo? Mas de qualquer forma, as conexões internas são sem dúvida nenhuma uma das mais difíceis, porque são as que mais variam de acordo com cada empresa, tá? E aí, pessoal? Maiara entrou. Legal ver vocês aqui. Rodrigo, até o Filipão tá aí. E aí, Filipão, quanto tempo? Então, e a outra conexão, a última conexão, a mais recente, né? As conexões cônicas. As conexões cônicas, eu diria que quando elas surgiram, o profissional que já estava muito acostumado com as conexões de hexágono externo, acabaram estranhando muito. Eu estranhei muito quando a gente começou a trabalhar com as conexões cônicas, com os implantes Cone-Morse, porque a prótese ficou muito diferente. A gente passou a ter muita dificuldade, porque agora você tem um pescoço muito fino, você tem uma conexão que você não enxerga a plataforma do implante, o implante é colocado muito infraósseo, você tem muita dificuldade de assentamento dos componentes, e você tem aqueles componentes que travam dentro do implante e você não consegue remover. Todas as vantagens, o implante Cone-Morse, quando ele chegou, ele trouxe uma série de vantagens para a cirurgia, o cirurgião entendeu bem essas vantagens, biológicas, inclusive, dos implantes, mas o protesista estranhou demais. Eu estranhei demais, particularmente quando você sai de uma conexão externa e interna e você começa a trabalhar com uma conexão cônica, tá? Mas eu diria que essas conexões Cone-Morse, elas evoluíram demais e agora a gente tem muitas opções de pilares que transformaram as conexões cônicas numa conexão muito mais fácil para que você possa trabalhar a prótese, principalmente com a chegada desses pilares mais recentes, que fazem com que você trabalhe a conexão cônica de uma forma muito parecida com quando a gente trabalhava com as conexões de hexágono externo. Então, a conexão cônica, agora, ela basicamente ela tem os implantes de conexão cônica de 11 graus e meio de inclinação. Quando você tem o implante Cone-Morse, aquele cone que existe dentro do implante, ele tem uma inclinação de paredes, e as mais frequentes são as inclinações de 11 graus e 16 graus, ela é um pouquinho mais aberta, né? O de 11 graus e meio seria o implante Cone-Morse mais comum que existe no mercado. Então, esse implante, quando você consegue identificar, e normalmente quando a gente identifica um implante Cone-Morse, a gente testa alguns componentes de 11 graus e meio de inclinação, então a gente consegue identificar com mais frequência, muito provavelmente, talvez se você tem um implante cônico, o mais frequente é esse cônico de 11 graus e meio, e aí você já consegue trabalhar com os componentes para esses implantes. Uma variação, um implante de 16 graus, cônico de 16 graus, também é uma das opções das mais frequentes. Mas normalmente o implante Cone-Morse mais frequente é o Cone-Morse de 11 graus e meio. Então, quando você identificar um implante cônico, o mais frequente que você pode encontrar é um cônico de 11 graus e meio. Você procura encontrar algum componente de alguma empresa que trabalhe com um implante de 11 graus e meio. Se você pegar o catálogo da empresa, no catálogo provavelmente ali você vai ter a inclinação do cone desse implante, e aí você vai conseguir encontrar os componentes que você tem ali. Uma pergunta aqui: existe alguma diferença no passo de rosca do parafuso do pilar das empresas? Deixa eu ver aqui, só um minutinho aqui. Olha lá. Quem está entrando aqui, olha lá. Existe alguma diferença no passo de rosca do parafuso do pilar das empresas? Com certeza. Isso também é algo que você precisa identificar. Isso, nessa técnica que você vai fazer, que você vai moldar a parte interna do implante, você consegue copiar isso
e mandar isso para que as empresas possam, através do passo de rosca dessas conexões internas do implante, identificar para você quais são os possíveis fabricantes desse implante que você tem na boca do seu paciente. Tá? Por isso que uma das técnicas que nós temos para identificar os implantes, além de uma boa radiografia inicial, uma boa periapical, bem nítida, de preferência paralela às roscas dos implantes, para que você consiga também ter uma facilidade, uma nitidez maior dos componentes, para que você consiga identificá-los. Uma moldagem na parte interna desses implantes, da plataforma e das roscas internas desse implante. E também a utilização desses kits de indexação de implante que já tem disponíveis no mercado, que são fantásticos, que facilitam muito a nossa vida na hora de identificar os implantes. É um problema que a gente enfrenta todos os dias na clínica, tanto no consultório quanto nos cursos, que é identificar o implante que foi colocado para que a gente possa reabilitar. Tá bom? Mais alguma dúvida aí em relação aos tipos de conexão dos implantes? Uma outra questão importante, gente, que a gente hoje mesmo na clínica acontece, o planejamento dos protocolos, tá, gente? O que a gente observa muito nos nossos alunos, né, e mesmo nas clínicas, uma questão cada vez mais frequente, né, é o planejamento dos protocolos. Hoje em dia, o que eu percebo é que muitos protocolos têm sido planejados e para muitos pacientes que não têm indicação do protocolo. Então, o que acontece é que isso é o tema do capítulo que nós escrevemos, eu e os professores da especialização, nós escrevemos um capítulo para o livro do IN, do Congresso da Implant News, que vai ter agora em setembro. E o tema desse capítulo é justamente as próteses gengivais, as próteses dentogengivais e as próteses dentais. É importante que se entenda o conceito dos protocolos, que o protocolo ele é uma prótese dentogengival. E, portanto, ela deve ser indicada para pacientes que perderam dentes e gengivas. O que nós temos percebido com uma frequência muito grande é justamente a indicação do protocolo, que é uma prótese dentogengival para a reabilitação de pacientes que não perderam volume gengival, que somente perderam os dentes. O que nós vemos com uma frequência muito grande é a indicação de protocolos para pacientes que ainda têm dentes. E aí um cuidado muito importante que nós vemos. Muitos dos problemas que acontecem no paciente do protocolo é aquele paciente onde foi-se indicado um protocolo para ele e ele não tinha indicação de protocolos. Especialmente aquele paciente que tinha dentes e o profissional indicou um protocolo para esse paciente. Então, uma coisa que a gente sempre discute nas aulas, né? O seu paciente que usa prótese total, o seu paciente edêntulo total, quando ele faz um protocolo, a vida dele muda, a vida dele melhora? Com certeza, 100% das vezes, o seu paciente usuário de uma prótese total, quando você faz uma prótese fixa dentogengival para ele, e esse é o protocolo, a vida dele melhora demais. Isso você pode dizer para ele, que você vai conseguir, sem dúvida, melhorar a vida do seu paciente quando você indica uma prótese protocolo para um paciente usuário de prótese total. Mas aí eu pergunto para você, quando o seu paciente tem dentes naturais, por pior que seja, e você indica e você faz um protocolo para esse paciente, a vida dele melhora? Vocês já viveram isso? Meu paciente tinha dentes, e aí a clínica onde eu trabalho indicou a extração de todos os dentes para a colocação de um protocolo, e ele não gostou. Isso já aconteceu com vocês? Ou então, meu paciente tinha dentes, extraíram todos os dentes desse paciente, colocaram os implantes e agora eu não consigo acertar o protocolo. Por quê? Porque quando meu paciente sorri,
aparece aquela transição entre a gengiva do protocolo e a gengiva natural e o rebordo do meu paciente. E meu paciente não está gostando dessa prótese. O que se faz nessa hora? Então aí eu volto para a questão, quando seu paciente tem dentes e você sugere um protocolo para ele, a vida dele melhora? Nem sempre. Por mais que os dentes estejam ruins, a referência do seu paciente são dentes naturais. E quando você troca isso por um protocolo, e principalmente um protocolo que foi mal planejado, um protocolo que não planejou uma osteotomia para que você possa fazer a transição dos dentes naturais do seu paciente para uma prótese dentogengival, aí é que o pesadelo do protesista começa. Porque você não tem mais, o protesista não tem mais o que fazer diante de uma cirurgia que já foi planejada e já foi executada. E aí você começa a ter os problemas do seu paciente que não gosta do protocolo, você tem muita dificuldade de terminar o caso e você começa a perceber que o problema não é a prótese. O seu paciente reclama da prótese, ele fala assim, essa linha que está ficando aqui, né? Eu não gostei, não estou gostando dessa linha. Aí você começa a entender que o planejamento talvez tenha sido precipitado, você tenha considerado uma prótese dentogengival para um paciente que só perdeu o volume de dentes. Então, normalmente, esse paciente que perde os dentes, ele tem uma indicação de uma reabilitação com uma prótese dental, ou seja, uma prótese fixa. Mas aí qual é o problema? Depois que a cirurgia está feita, é muito mais difícil, aliás, é impossível você reverter esse planejamento. Tá? Quando você vai fazer um planejamento para uma prótese fixa dental, uma outra questão que você precisa considerar é uma prótese muito mais cara. Você vai sair de uma prótese metaloplástica, né, para uma prótese cerâmica, uma prótese dental cerâmica. Então isso também é uma outra coisa que começa a criar muitos problemas depois que o seu paciente já foi operado. Então aí a gente volta naquela questão importantíssima, que é o planejamento prévio, né? Você costuma avaliar o sorriso do seu paciente antes de se fazer a cirurgia do protocolo? Uma avaliação prévia facial, uma avaliação do sorriso do seu paciente. Pede para o seu paciente sorrir. Esse seu paciente que vai ser operado para uma cirurgia de protocolo. Pede para ele sorrir. Se você for considerar, tem muitos pacientes edêntulos totais que quando sorriem mostram uma faixa da gengiva. Então pensem se esse é um paciente indicado para uma prótese dentogengival, que é o protocolo. Tem muitos pacientes que mesmo sem nenhum dente, mesmo sem a prótese total, não perderam volume, não perderam suporte de lábio, ou perderam muito pouco. Será que esse paciente você consegue reabilitar com uma prótese dentogengival como um protocolo? Então, eu diria que, novamente, discutir sobre dúvidas e problemas da prótese sobre implante é discutir sobre problemas que não foram planejados numa etapa anterior, que é a etapa de planejamento dos protocolos. Entender, gente, que às vezes você fica ansioso para fazer logo a cirurgia, para operar logo o seu paciente, mas você deixa de considerar que o protocolo ele tem muito da prótese total, né? Tem muito de rolete de cera, ajuste do rolete de cera, prova dos dentes, que nenhuma cirurgia de protocolo deve ser iniciada sem que você tenha a prova dos dentes, sem que você tenha um bom guia cirúrgico para o posicionamento correto dos implantes e até mesmo para poder determinar se esse paciente é um paciente para protocolo ou não. Então aí você tem uma série de problemas que você enfrenta na prótese, você sofre depois na prótese porque é um procedimento irreversível que a cirurgia já foi feita. Imagine você um paciente seu que você extraiu todos os dentes, fez os implantes e agora ele não está gostando da prótese protocolo. Não tem mais o que fazer. É um procedimento irreversível, não tem como devolver mais os dentes do seu paciente e pensar, e aí sim repensar o planejamento. Então é algo muito sério, muito triste que a gente tem observado e esses erros cada vez mais frequentes que a gente observa. O paciente já tratado, já com a prótese, insatisfeito com a prótese, tá bom? Então
eu diria que o planejamento dos protocolos é algo crítico, que a gente discute muito nos nossos cursos. A gente tem uma aula bem legal sobre as próteses dentogengivais e as próteses dentais no nosso canal do YouTube, que é para você que entrou agora. Toda segunda-feira a gente tem uma aula nova de prótese sobre implante no meu canal, Daniel Hiramatsu, e você vai poder ver e rever quantas vezes você quiser, dentro desses temas tão importantes e relevantes hoje na rotina do protesista, que é a prótese sobre implante, tá? Então, uma outra questão que a gente também sofre muito na clínica, né? Aquele implante inclinado, aquele implante mal posicionado, que ele sai na vestibular, que o orifício de acesso ao parafuso ele acaba sendo posicionado numa posição protética muito desfavorável. Então, nesses casos, como que a gente pode resolver um implante que tem a sua emergência protética na vestibular? O primeiro passo, gente, é entender que nem sempre o implante inclinado ele tem uma solução fácil. Muitas vezes, eu várias vezes já vi vários cirurgiões, né? Na hora da cirurgia ele encontra alguma dificuldade, ele inclina o implante e ele fala assim, não, depois o protesista corrige com o pilar angulado, né? Gente, os pilares angulados eles são extremamente difíceis de serem utilizados e eles têm uma indicação muito precisa. Então, não é todo e qualquer implante inclinado que você resolve com um pilar angulado, tá? Primeiro passo que você tem que entender, os pilares angulados eles são extremamente robustos, é muito difícil você ter um pilar angulado estreito. Então, por exemplo, quando você pensa num implante inclinado, qual é o melhor momento para você instalar um pilar angulado, para corrigir um implante inclinado? O primeiro passo é esse. Qual é o melhor momento para eu instalar, para eu corrigir um implante inclinado com um pilar angulado? O melhor momento para você fazer isso, gente, é na hora da cirurgia. Então, se você tem ali uma situação onde o seu implante precisou ficar inclinado, esse é o melhor momento para você já instalar um pilar angulado. Mas a questão é que a maioria dos implantes que ficam inclinados não foram planejados para isso. Então o cirurgião ele inclina o implante, mas ele não tem nenhum componente angulado ali na hora para ser instalado no momento da cirurgia. E aí ele joga o problema para uma etapa posterior, para a reabertura ou mesmo para o protesista que vai precisar reabilitar esse implante angulado. Então, quando nós temos algumas técnicas, por exemplo, se você for pensar o All-on-4, onde você precisa inclinar os últimos implantes na maxila, inclinar os implantes mais distais na mandíbula, esses implantes eles são planejados para serem feitos inclinados. E normalmente o que você precisa fazer é posicionar o implante inclinado e imediatamente já corrigir essa inclinação com o pilar angulado. Primeiro porque, a doutora Mayara está falando, além das cintas que são geralmente limitadas em altura. Exatamente. Você tem um implante inclinado, você tem um pilar angulado que ele normalmente tem um diâmetro mais largo do que a plataforma do implante e que ele é muito difícil de ser posicionado. Por isso que, quando você posiciona um implante que foi planejado para ser inclinado, o melhor momento para você colocar o pilar angulado é na hora da cirurgia, porque em muitas situações você vai precisar fazer uma pequena osteotomia ao redor da plataforma do implante para que esse pilar angulado possa encaixar. Então pensa, se você fez um implante inclinado e colocou um cicatrizador e deixou isso para que a correção com o pilar seja feita numa etapa posterior à essa integração, vai ficar muito mais difícil. Primeiro porque trabalhar com implante inclinado, a sua chavinha tem que ir de trás para frente, né? É uma área de acesso muito difícil. Quando você faz uma reabertura, é mais difícil para que você possa fazer a remoção, uma osteotomia ao redor da cabeça do implante, para que você consiga conectar esse pilar angulado. Então,
Tudo isso deve ser pensado na hora da cirurgia, previamente à cirurgia, para que você possa pensar, poxa, eu planejei os implantes inclinados, eu já preciso ter os pilares angulados de 15, 30 graus, e quando eu coloco o meu implante angulado, eu já posiciono o meu pilar angulado e posiciono o guia cirúrgico, para ter a noção dessa correção, se essa correção foi feita de uma forma proteticamente viável. Sempre lembrando, gente, o objetivo da cirurgia é viabilizar a prótese. O cirurgião só trabalha para que a prótese aconteça. Por isso que é impossível você trabalhar de uma forma diferente, de uma forma distante, onde a cirurgia não conversa com a prótese. O planejamento cirúrgico ele é protético, ele é da prótese. Por isso que você vai conseguir melhorar muito a prótese quando você conseguir participar do planejamento da cirurgia. E aí, o nosso aluno ele sempre fala assim, mas professor, quem faz a cirurgia é o dono da clínica. E ele nem me pergunta como deve ser feito os implantes, né? O paciente já chega para mim com os implantes colocados e eu tenho que em meia hora fazer a moldagem e resolver esse caso. Então, realmente, esse eu vejo que é um grande problema, porque quando você começa a trabalhar dentro da sequência ideal, e eu sei que o ideal é cada vez mais raro, né? Você fazer um enceramento, você fazer uma prova de dentes, você ter um guia cirúrgico muito preciso, você ter um cirurgião que usa esse guia cirúrgico, que pensa na prótese na hora da cirurgia. Mas quando você consegue seguir esse passo a passo, e isso é a rotina que eu tenho no consultório, que eu procuro ter no nosso curso, né? Quando a gente consegue fazer todas as etapas, aí você acaba vendo algo que é fantástico, que é o quê? A prótese sobre implante ela é muito mais fácil de ser feita do que a prótese convencional. Eu vejo lá o meu aluno fazendo um preparo na distal do molar superior, extremamente difícil o acesso. Eu penso, gente, se tivesse um implante aí seria muito mais fácil fazer a moldagem ou o escaneamento desse implante. Mas isso quando você tem uma sequência lógica, quando você tem uma sequência que integre a prótese e a cirurgia, pensando que a prótese trabalha antes, durante e depois da cirurgia. Aí sim você vai ver o quanto fazer prótese sobre implante é uma delícia, quanto fazer prótese sobre implante é gostoso, tá bom? E uma outra questão que a gente começa a perceber, implantes angulados, por exemplo, falei do curso, eu lembrei agora de um caso que a gente viu hoje na clínica. Você tem um implante que a paciente tinha um canino reabilitado com o implante Cone Morse, e esse implante Cone Morse ele estava raso e vestibularizado, numa região estética. Então você pensa assim, você tem um implante vestibularizado, você tem um implante quase que no nível gengival, com a plataforma quase nivelada com a gengival, com a margem gengival e numa área estética. Como que a gente pode resolver essa situação? E aí você pensa assim, qualquer pilar angulado que existe no mercado, ele vai ter uns 3 milímetros de cinta, por conta dessa angulação que o pilar angulado precisa ter. E como é que você vai esconder essa cinta num implante que está raso numa área estética? E aí você começa a pensar que realmente em algumas situações, e isso realmente é um exemplo, que nem todos os implantes inclinados podem ser resolvidos com o pilar angulado. E essa é uma das situações, né? Você não tem como colocar nenhum pilar por conta da cinta e por conta desse implante estar raso. E aí a gente começa a tomar algumas atitudes que são cada vez mais frequentes e que eu, infelizmente, indico para muitas pessoas, né? Que é o quê? Refazer a cirurgia. Infelizmente, em algumas situações, é importante, às vezes a decisão mais correta seria refazer a cirurgia. Remove esse implante, reconstrói a anatomia óssea e refaz a cirurgia. Aí sim, dentro de uma angulação, dentro de uma posição favorável para a reabilitação protética. Hoje em dia, com os retrievers, né, de implantes, você tem a possibilidade de desrosquear o implante com uma facilidade muito maior e eu acabo indicando, eu particularmente indico muita remoção de implante, né?
É aquela história do tratamento da periimplantite, né? Qual é o melhor tratamento para periimplantite? É o retriever, né? Tirar o implante e fazer o implante de novo, é muito mais fácil, muito mais previsível, né? Eu diria quase que o mesmo para um implante inclinado, raso, numa área estética como dessa paciente de hoje, né? Qual a melhor solução para ela? Qual o melhor componente para colocar ali dentro daquele implante? Um retriever, que vai desrosquear esse implante para que a gente possa refazer a cirurgia. Muito mais previsível, muito mais lógico. Mas e você fala para mim, mas Daniel, tem algumas situações onde não tem como você não inclinar o implante. Por exemplo, como um implante numa área uma área anterior de maxila, por exemplo. Realmente, eu concordo. Em algumas situações, você tem o osso da maxila com uma inclinação para vestibular, e para que o seu implante possa ficar dentro do osso, a emergência do parafuso protético não tem como sair na lingual do incisivo. Por conta de uma posição anatômica da maxila, quando você faz o implante, se você quiser que esse implante fique dentro do osso, inevitavelmente o orifício de acesso ao parafuso vai precisar sair da incisal para vestibular um pouco. E aí, como é que você resolve? Sem problema nenhum. Você vai fazer o implante onde a emergência do parafuso protético vai ficar na vestibular, mas você vai fazer isso de uma forma planejada. Você vai planejar um implante que vai ficar vestibularizado e você vai planejar a correção dessa inclinação com um pilar imediato, com um pilar angulado instalado imediatamente no dia da cirurgia. Ou seja, você vai começar a cirurgia com os seus implantes e também com uma série de opções de pilares angulados que você vai utilizar na hora que você vai colocar o implante. E você vai saber que esse seu implante ele vai precisar ficar com a emergência do parafuso na vestibular, mas por conta disso ele precisa ser um implante que precisa ser colocado um pouquinho mais para dentro do osso, para que você tenha espaço para fazer a correção com o pilar angulado, sabendo que todo pilar angulado tem uma cinta de 3 milímetros, pelo menos. Tá? Por isso que nós temos, a Implacil tem uma linha que eu adoro, que é a linha Ideale, e que tem pilares angulados para os implantes Cone-Morse, extremamente estreitos, delicados, onde você pode planejar utilizá-los no dia que você faz a cirurgia. Então isso é muito importante, é uma ferramenta muito interessante que nós temos, mas vejam, nessa situação que eu falei do implante na região anterior de maxila, por conta da anatomia óssea, esse implante ele é propositalmente planejado para que a emergência protética saia na vestibular. Tá legal? E aí você também planeja a instalação de um pilar angulado imediatamente após a instalação do implante. Tá legal? Dúvidas? Mais alguma dúvida aí? Paulinha está aí vendo. Paulinha, um abraço, obrigado por estar aí. Lembrando só que todos vocês, se vocês puderem encaminhar essa live para os amigos de vocês. Olha lá, Paulinha, lembrando que o pilar Ideale encaixa em implantes Cone-Morse de 11 graus e meio, ou seja, qualquer implante de 11 graus e meio pode ser corrigido com esse pilar, que é bem bacana também, tá? Usem a setinha para encaminhar para os seus amigos, para que a gente possa fazer esse conteúdo chegar ao maior número possível de pessoas. Comentem se vocês quiserem mais algum conteúdo, tiverem mais algumas dúvidas, né? Que vocês possam, que eu possa ajudar, comentem aí que a gente pode ou fazer uma aula bem legal para colocar no canal do YouTube, ou mesmo esclarecer aqui essas lives, tá bom? E uma última questão importante, o tempo está acabando aqui, eu devo utilizar pilares numa prótese sobre implante, né? Por que eu não posso fazer a minha prótese direto na cabeça do implante? Você pode fazer, mas você vai acabar entendendo que a utilização de pilares ela traz muitas vantagens, tanto para a prótese quanto para a longevidade do seu implante. Então, a gente colocou essa dúvida também, né? Eu uso pilar ou não uso pilar? Que tipo de pilar eu utilizo? A primeira aula do canal do YouTube é justamente sobre quais os critérios que você vai utilizar para a seleção dos pilares.
Basicamente são 4 critérios que você utiliza para a seleção do pilar protético. Mas o importante é você entender o porquê que você deve utilizar os pilares, o porquê que eu diria para vocês que eu, na grande maioria dos casos, eu diria que se possível, eu usaria pilares para todas as reabilitações que eu faço, sejam unitárias ou múltiplas, porque você tem uma situação muito mais favorável em termos da prótese e também em termos de proteção biológica do seu implante, tá? Toda vez que você utiliza um pilar, você também tem um mecanismo de dissipação de cargas. Pense num protocolo, por exemplo, um protocolo onde a prótese é parafusada sobre mini pilares. Essa transição entre a prótese e o implante, quando você tem um componente ali, esse componente funciona como um dissipador de cargas. Então, é um dos principais motivos para que você utilize pilares. Um outro motivo que é importante é a possibilidade de nivelamento dos implantes e correção de angulações dos implantes. Os pilares podem ajudar muito nesse momento, né? Uma outra questão importante, os pilares são sempre fusíveis da prótese. O que isso quer dizer? Pense o seu paciente que tem uma prótese fixa, suportada sobre mini pilares. Se numa situação de sobrecarga oclusal, numa situação onde o seu paciente tem um bruxismo muito grande, ou o seu paciente mesmo sofreu um acidente, uma pancada na boca, normalmente os componentes que vão fraturar são os componentes dos pilares, poupando o seu implante de uma carga excessiva. Por isso que se costuma dizer que os pilares são fusíveis do sistema da prótese, porque todos os parafusos que tendem a fraturar ou tendem a espanar são os parafusos dos pilares. Você vai fraturar, você vai espanar um parafuso no pilar, que é muito mais fácil de ser removido do que um parafuso fraturado dentro do implante. Então pensem sempre nisso, pilares são fusíveis para a reabilitação, para o sistema da prótese sobre o implante. Uma outra questão importante também, a proteção biológica do implante. Quando você tem ali um pilar instalado ali na cabeça, na plataforma do implante, você joga toda a parte suja da reabilitação para uma região mais longe da cabeça do implante. Ou seja, quanto menos você tira e põe os componentes, quanto menos você desorganiza aquele tecido que existe ao redor da plataforma do implante, mais você protege esse implante. Por isso que o ideal, por isso que tem se propagado muito a ideia de que você faça a cirurgia, coloque o pilar no dia da cirurgia e nunca mais tire esse pilar. Porque dessa forma você acaba protegendo essa interface da plataforma do implante de contaminações e de, consequentemente, possíveis infecções que possam levar a perdas ósseas. Então, toda vez que você consegue instalar um pilar no dia da cirurgia e trabalhar com a prótese, trabalhar com a parte suja do tratamento, que é a prótese, numa área mais distante da conexão com o implante, você consegue uma longevidade maior, uma proteção maior do seu implante através da utilização de pilares. Então, para mim, seja para próteses unitárias, ou seja, para próteses múltiplas, para próteses fixas, a utilização dos pilares é muito importante. Tá? Seja para o bem do implante, quanto para uma confecção, quanto para uma sequência de reabilitação protética desses pacientes de uma forma muito mais tranquila e muito mais previsível. Tá legal? E quando é que você não usa um pilar protético? Talvez eu acho que a única situação que eu não vou utilizar um pilar protético é quando eu não tenho espaço interoclusal para colocar um pilar protético. Tem pacientes que têm normalmente espaços protéticos dentais reduzidos, você reabilita com o implante, você também acaba tendo um pouco espaço para a reabilitação, para a instalação do implante. Não cabe um pilar, um pilar sobre implante para que você possa reabilitar. E aí a gente abre mão da utilização de coroas parafusadas diretamente sobre os implantes. Tá legal? Eu acho que o nosso tempo está acabando. Tem muita coisa ainda para falar em relação às dúvidas mais frequentes
da prótese sobre implante. Eu acho que eu tinha aqui uns 10 itens para falar, eu devo ter falado nem metade disso. É muita coisa para falar, mas eu acho que se vocês tiverem dúvidas, mandem aqui nos comentários aqui, que a gente vai deixar gravada essa live. Toda quinta-feira a gente vai falar bastante sobre dúvidas sobre a prótese sobre implante, sobre várias possibilidades de soluções que nós vamos ter para a prótese sobre implante. E eu peço que vocês acompanhem aí e divulguem. Meu amigo Carlos Carvalho entrou aí. Carlos, prazer ter você aqui. Meu amigo lá de FOB USP Bauru. Rodrigo, obrigado aí por acompanhar, tá? Obrigado, Cristiano, valeu. Gente, uma coisa que mais me satisfaz como professor hoje em dia é ver o quanto os nossos alunos evoluem, o quanto o trabalho de professor, o tanto que toda a experiência que nós temos conseguido ao longo do tempo pode ajudar a mudar a vida das pessoas. Eu fico muito feliz quando o nosso aluno fala assim: professor, eu comecei o seu curso, eu trabalhava numa clínica que me pagava 100, 150 reais a diária, e hoje em dia, sabendo fazer a prótese, especialmente sabendo fazer a prótese sobre implante, minha diária aumentou. Eu consigo hoje ganhar 500 reais, 800 reais por dia como um protesista. E aí você começa a ser aquele protesista que é disputado pelas clínicas, sabe? A clínica sabe que está ali, que você está ali, e as clínicas ficam querendo te contratar, e o seu valor começa a subir, e isso eu acho muito legal. E quando o aluno domina a prótese sobre implante, eu falo muito isso para os alunos, né? Se você sabe fazer a prótese sobre implante, se você domina a prótese sobre implante, pega uma plaquinha, coloca em você, assim, escreve assim: olha, eu sei fazer prótese sobre implante, e fica lá na Avenida Paulista, parado lá. Tenho certeza que não vai dar 5 minutos, algum dono de clínica vai te contratar para resolver os problemas de prótese sobre implante que toda clínica tem, tá? E toda clínica precisa de um bom protesista, especialmente que saiba fazer prótese sobre implante. Então eu entendo que se você gosta de prótese, e se você pretende, e se você precisa e pensa em melhorar a sua carreira, e melhorar bastante o seu valor ali no mercado, pensem muito em aprender a aprender a prótese sobre implante, porque com certeza, eu tenho certeza absoluta que isso vai mudar muito a sua vida, como tem mudado a vida dos nossos alunos aqui no curso, tá? Isso realmente passou agora a ser um dos meus grandes objetivos na vida, que é, depois de ter aprendido tanto e já ter apanhado tanto na rotina clínica, agora tentar conseguir ajudar vocês e a dar alguns atalhos desse caminho que é tão longo da prótese, tá legal? Mas entendam isso: você sabendo prótese sobre implante, você dominando a prótese sobre implante, você vai ser um profissional extremamente disputado no mercado de trabalho, e um profissional que é raro no mercado de trabalho, que é o profissional, o protesista que domina a prótese sobre implante. É só você ir na PCD, é só você ir nesses locais onde as clínicas procuram os dentistas, né? As clínicas, os anúncios de clínica sempre são assim: procuro protesistas que saibam fazer prótese sobre implante, procuro protesista que saiba fazer prótese protocolo. Então, quando você domina isso, tenho certeza que você vai ser um profissional extremamente valorizado no mercado, e você vai conseguir realizar, com certeza, todos os seus sonhos que você tem na tua vida, assim como eu realizei, tá bom? Obrigado a todos que acompanharam até aqui. Nos vemos aí semana que vem. Acompanhe aí o canal do YouTube, Daniel Hiramatsu. Se inscrevam no canal, tá? Divulguem essa live aí para o máximo de pessoas que vocês conhecerem. Muito obrigado a todos. Obrigado, Paulinha. Obrigado aos meus amigos aqui, aos alunos que acompanharam até agora. O Cadu tá aí. Obrigado, Cadu. Paulinha. Valeu, gente. A Rose tá aí. Oi, Rose. Obrigado, Sigmi. Valeu, Carlos. Léo Barros. Valeu, Léo, Vera. Até vocês estão aí. Obrigado, gente. A gente se vê semana que vem, tá bom? Um abraço a todos.
Obrigado, Luísa.